Olá, amigos do canal ASA. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, especializado em Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias da aviação da semana. Vamos começar com uma notícia da Azul. A Azul informou que o diretor financeiro Alexandre Malfitani está saindo da empresa dia 20 de abril. Malfitani se juntou à empresa em 2008 como um dos fundadores. Ele trabalhou na United Airlines em vários cargos e também trabalhou no Deutsche Bank. Ele é formado em engenharia pela USP. O substituto de Malfitani será Antônio Carlos Garcia, que trabalhou por mais de 6 anos na Embraer como vice-presidente executivo de finanças e relação com investidores. Ele trabalhou também no grupo Siemens e na ThyssenKrupp, na Alemanha. Ele é graduado em Ciências Contábeis e tem um MBA pela PUC de São Paulo. E, ao mesmo tempo, também a Embraer anunciou a saída dele da empresa. Então, está aí essa notícia importante da Azul. E só para vocês terem uma ideia do que é o trabalho de um diretor financeiro, né? Por exemplo, numa empresa aérea, acompanhar todas as operações financeiras, criar o orçamento anual e planejar pelas contingências, executar transações de dívidas, negociar o arrendamento de aeronaves, decidir sobre compra ou arrendamento, analisar variação de custos, preparar relatórios financeiros, gerenciar investimentos, projetos e acessar o impacto financeiro na empresa, fazer decisões sobre a estrutura financeira da empresa, se você vai reinvestir lucros, pagar dividendos, vender ações, pegar dinheiro emprestado com bancos ou instituições financeiras. Essas são algumas atribuições de um diretor financeiro de uma empresa. Eu lembro quando eu tive aula de Finance, Airline Finance, eu lembro uma das primeiras coisas que foi um caso que a gente teve que fazer sobre operating versus capital lease, né? E a gente tinha que decidir se comprava aeronave ou fazia um leasing. Então, foi uma das primeiras coisas que eu fiz em Airline Finance, é muito complexo. Então, é um trabalho bem complexo, exige muito conhecimento técnico e geralmente é feito por um grupo grande de pessoas, né? Mas esse é um momento importante da Azul, né? E tá todo mundo às vezes se perguntando, né? O que será que está acontecendo? Será que foi por acaso? Será que está tendo alguma mudança de estratégia na Azul? Mas vamos ver aí, vai ter um pouco de especulação aí, mas vai levar algum tempo aí para saber o que está acontecendo aí na Azul, né? Sair um diretor financeiro é uma coisa muito séria, principalmente alguém que foi fundador da empresa, né? Vamos acompanhar aí, se alguém tiver alguma informação, coloque aí nos comentários, né? Tem coisa que a gente às vezes não sabe, alguém de dentro pode ter mais informações aí. E muito, já continuando com a Azul, né? Como parte do plano de reestruturação da empresa, a Azul devolverá um Airbus A330-900, famoso pela pintura cor-de-rosa, que era relacionada às campanhas de conscientização do câncer de mama. Outras duas aeronaves A330neo também serão devolvidas este mês. A ideia da Azul em 2004 era ter, eu lembro, 5 A330neo e 5 A350. Eu lembro como eles foram bem ambiciosos aí por volta de 2013, 2014, e todo mundo falou, nossa, a Azul vem com tudo, né? E tem essas contingências no meio do caminho. Tem uma notícia de 2023 falando que a Azul compraria 4 A330-900. Então eles estavam bem audaciosos, né? Mas só para ter uma ideia, o que eles estão, na verdade, trazendo A330-200, é uma outra notícia que eu já vou ver aqui. Mas só para você ter uma ideia, o A330, o 200, o modelo 200, um leasing pode sair entre 170 e 330 mil dólares por mês. Já um A330-900 New, nós estamos falando aí em 800 a 900 mil dólares ao mês de leasing. Olha a diferença grande. E tem uma previsão de aumentar até 15%, porque está em alta demanda essas aeronaves A330-900. Então, é uma grande diferença. Só para ter uma ideia, um A330-200 aí da Azul, eu vejo aqui duas configurações que eles têm, uma com 271 passageiros e outra com 238. Eu acredito que a 238 deve ser a mais usada. E comparando com o A330neo, o da Azul tem 298 passageiros, então dá uma diferença aí de mais ou menos 60 passageiros da versão 200 para 300, mas parece que a Azul está entrando nessa estratégia de ter mais o modelo 200 e se desfazer dos news que são muito mais caros.
E é o que eu falo, né? Melhor você ter um 200 cheio do que um 1000 com lugar sobrando também, né? Não adianta ter um avião maior e não ter passageiros para encher o avião, né? Mas é muito interessante esse negócio da pintura cor-de-rosa, né? Como chama atenção. Eu já vi pessoas nos Estados Unidos falando, vi um avião do Brasil lá, pintura cor-de-rosa, né? E é isso é muito interessante, usar a aeronave como propaganda. A Southwest foi campeã nisso, né? E o David Newman passou pela Southwest, então ele trouxe um pouco dessa bagagem de usar os aviões como propaganda, né? Então, na verdade, esses aviões funcionam como um letreiro ambulante, né? E que estão com alta visibilidade para um público de alta renda, né? As pessoas que estão ali no aeroporto, muita gente de alta renda. E eu vi uma pesquisa que mostram que 70% das pessoas lembram de ter visto um avião que tem uma pintura diferente, assim, né? Então, realmente é uma boa propaganda com custo relativamente baixo, né? E é uma propaganda não convencional que espalha facilmente nas redes sociais. As pessoas tiram foto, põem ali, manda para o amigo, né? Então, é uma propaganda mais barata, né? E traz muito reconhecimento da marca. Então, esse avião realmente fez muita presença para a Azul. Eu lembro a Itália nos anos 90, né? Ela tinha um avião pintado, um relógio da Bulgari, ela tinha um outro do Chocolate Bacci, e era muito interessante que todo mundo no mundo todo comentava esses aviões, né? E já também ligando a isso, né, a Azul deverá receber um A330-200 que voaram na American Airlines. Então é muito interessante. Estão fazendo essa transição do modelo maior, o New, para um modelo 200, que provavelmente tem o custo de leasing bem mais baixo, né? Então, por aí a Azul está indo, né? Agora vamos uma do governo brasileiro, né? O governo confirmou um pacote de medidas emergenciais para lidar com a alta no preço dos combustíveis que afetam a aviação. O querosene de aviação teve um reajuste de 54,63%, impulsionados pela guerra do Irã. Será criada uma linha de financiamento voltada à aquisição de combustível. O governo publicará um decreto que zera as alíquotas PIS e COFINS sobre o querosene de aviação. As empresas poderão postergar para dezembro o pagamento das tarifas de navegação aérea. Também uma outra medida que eles estão colocando. Mas é interessante, né, que eles falam muito como pode afetar o preço de passagens, né? E uma coisa interessante que muita gente não entende, não é fácil também só aumentar o preço de passagem, porque o preço de passagem já é feito para você cobrar o máximo possível do mercado. Você entende o quanto o mercado quer pagar, está ali. E a gente chama isso de preço elástico, né, em economia elastic, que significa o quê? Que se você aumenta o preço, você perde clientes. Então não é tão simples também aumentar preço. E eu lembro que aumentaram muito o preço numa época de uma das crises na classe executiva, as empresas começaram a cortar a classe executiva para as pessoas deles viajarem. Então foi aí que surgiu essa Economy Plus, né? Porque muita empresa também, peraí, estão abusando do preço, eu vou usar só a outra classe de viagem. Então tem muito cuidado também, não é só aumentou o preço, vou ficar aumentando o preço da passagem aí. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai perder passageiro, né? E eu fico olhando também, né? Lucro líquido da Petrobras em 2025, 110 bilhões de reais, né? E então muito suspeito aí se é realmente ligação com essas coisas do Irã, até que ponto. Eu assisti uma palestra com um especialista muito bom. Ele falou 1 hora, e é tão confuso esse negócio, por que que o preço aumenta ou não aumenta? É até um pouco suspeito, né? Quem que decide se o preço aumentar ou não, e o quanto aumenta, né? Então, muito interessante, é uma coisa meio complicada. Mas vamos ver aí essas ajudas aí, algumas eu não acho tão ajuda assim, né? Lembra, financiamento você vai ter que pagar de volta com juros. Então, ajudar alguém, ô, vou te emprestar dinheiro para você me pagar de volta, peraí. Tá meio amigo da onça algumas dessas ajudas aí, né? Então vamos ver aí se vai ter algum efeito, se as empresas vão concordar e vão achar boas essas medidas aí que o governo está tentando fazer. E já nessa área, né, entrando numa notícia da United Airlines, vocês veem, né? Olha, a United aumentou o preço do despacho de bagagem devido ao aumento no preço dos combustíveis. O aumento será de US$ 10 para voos domésticos, México, Canadá e América Latina. A nova tarifa será US$ 45 pagos com antecedência e 50 se pagos dentro de 24 horas do voo. Por uma segunda bagagem, o preço é
de US$ 55. A JetBlue também já anunciou uma medida semelhante. O preço do barril do petróleo chegou a US$ 109. O aumento dos combustíveis pode afetar a estrutura das passagens e o custo de serviços adicionais. Mas uma coisa interessante da United, eles não falam, ó, vai aumentar o preço da passagem. Isso é uma coisa muito delicada. Como é que você faz aumentar o preço? Qual preço? O da segunda, ou da terça, ou de amanhã, ou depois de amanhã, o do domingo, que tem mais demanda. Então, é muito delicado. Então, o que que eles fazem? Eles anunciam ou eles pegam essa diferença cobrando por bagagem, né? Porque é aquela história, você aumenta o preço e perde passageiro ou perde para a concorrência. Então, por causa que tem internet, né, você pode olhar o preço de várias empresas e eles sabem que muita gente não olha o preço de passagem ou do preço da bagagem, né? Então você vai lá, compra mais barato, depois você vai pagar a diferença em preço de bagagem para a empresa aérea, né? Então, muito interessante como a United foi mais cuidadosa em falar, tentar aumentar o preço da bagagem, em vez de falar que está aumentando o preço da passagem especificamente. Ah, então agora vamos para o mundo da aviação militar, né? A gente comenta pouco sobre isso, né? Mas o mundo da aviação militar essa semana destacou um caça F-15 americano que foi abatido por um míssil iraniano. Haviam dois tripulantes no avião que ejetaram. A partir desse ponto, a ênfase foi na operação de resgate. A operação de resgate foi bem divulgada aí pelo mundo. O piloto e o especialista em armas que estava no banco de trás, eles ejetaram. O piloto foi resgatado rapidamente por forças especiais, enquanto o outro tripulante, o especialista em armas, ficou ferido e escondido em umas montanhas por 36 horas até ser resgatado. E uma coisa interessante é que a CIA espalhou falsas informações que os dois tripulantes já tinham sido encontrados para evitar que as forças inimigas o alcançassem. Tinha uma informação que haviam talvez mais de 1.000 pessoas tentando achar esse especialista em armas que estava nas montanhas. E uma coisa interessante disso, né, um comentarista na internet, ele citou o uso de um aparelho chamado CSEL, né, chama Combat Survivor Evader Locator. O CSEL, CSEL, é um rádio para sobrevivência fabricado pela Boeing que comunica com um sistema de satélites militares para resgatar grupos ou pilotos ou qualquer pessoa que esteja num território inimigo ou em alguma área hostil. E ele usa mensagens criptografadas para evitar detecção por forças inimigas. Então foi assim que os grupos de resgate conseguiram achar esses dois tripulantes. E só para ter uma ideia, a missão de resgate envolveu 155 aviões, 4 bombardeiros, 64 caças, 48 tankers e 13 aeronaves de resgate. Parece que é aquela coisa que dá um filme mesmo, né? Aquele filme do Tom Cruise, né? Então a gente, no filme, a gente falava, né? Quando o filme encontra a realidade, né? Uma coisa que assistiu num filme e depois você vê aquilo virar uma realidade, né? Então isso aqui tá com um cara que pode virar até um filme aí no começo, né? Mas é gigantescas as operações e em termos de opinião pública pega muito bem para quem está gastando um dinheirão nessa operação falar que você cuidou de resgatar aqueles militares, né? Então isso é muito bom para relações públicas, né? Mas tá bom aí. Vamos agora para a Índia, né? Já falei Índia na semana passada. A empresa indiana low cost Indigo nomeou o Willie Walsh, o diretor-geral da IATA, como seu novo CEO. Ele é ex-CEO da British Airways e da Aer Lingus e atualmente é o CEO da IATA. A Indigo tem 64% do mercado indiano e uma frota de 440 aeronaves. Opera 2.200 voos diários, com 95 destinos domésticos e 40 internacionais. O mercado indiano está com a Indigo, tem 64%, a Air India 27%, a Casa Air 5% e a SpiceJet 4%. E esse ano a Indigo passou alguns problemas com aumento de custos e alguns problemas operacionais. Houve uma mudança na legislação na Índia, ela não se planejou bem, faltou tripulantes. Houve vários atrasos de voo, isso aí também deu um prejuízo para a empresa aí no começo desse ano. Não sei como isso talvez afetou essa mudança de CEO. Ela foi fundada em 2005, já tem
anos. E o ano passado ela teve um lucro de 2,5 bilhões de dólares, né? E é interessante, né? Que você vê aqui nos Estados Unidos várias empresas americanas com CEOs indianos, mas a Índia mesmo ela vai pegar CEOs em outros lugares, em vez de pegar um CEO indiano, né? Muito interessante como é que funciona isso, né? Mas agora, isso é só para encerrar, né, a parte de espaço, né, que a gente cobre, né, a gente já falou semana passada da missão Artemis 2. Então vamos só atualizar aqui. A missão Artemis 2 da NASA bateu o recorde de missão tripulada mais distante na história humana, batendo o recorde da Apollo 13 em 1970. A Artemis 2 é uma missão de 10 dias da NASA para testar o sistema de lançamento e a nave Orion, que serão usadas para um pouso na Lua entre 2027 e 2028. A próxima missão seria uma missão onde pousariam os astronautas na Lua, mas ela foi adiada. A próxima missão será uma outra missão de teste em volta da Terra e só depois será a missão que fará um pouso na Lua. Mas umas curiosidades dessa missão, né? O sistema de lançamento é o foguete mais potente construído até hoje, queimando 6 toneladas de propelente por segundo. Os astronautas verão uma eclipse solar por 53 minutos quando estiverem lá. Não irão reciclar detritos, essa é uma diferença, né? No Space Station eles reciclam os detritos, nesse eles vão só despejar no espaço. Uma coisa interessante, a cor alaranjada, ela é poliuretano e ele é branco, mas em contato com o sol, ele oxida e fica alaranjado, por isso que tem aquela cor alaranjada. Então é uma coisa muito interessante, né? E só para ir nessa linha também, né? Provavelmente dia 14 de abril. A Blue Origin de Jeff Bezos também ela tem o lançamento previsto do foguete New Glenn. Ela tem o New Shepard, que era aquele que levava os turistas, e agora ela tem esse que é um projeto que deve chegar até a Lua. Então, é uma possibilidade para o dia 14 de abril, o lançamento da nave New Glenn da Blue Origin. Essa nave também terá capacidade para chegar à Lua. A New Glenn teve o primeiro lançamento com sucesso em janeiro de 2025. O custo de lançamento dessas naves são em volta de 70 a 110 milhões de dólares. Comparando com a Artemis, a Artemis tem um custo de 4 bilhões de dólares. Então, tudo que a NASA faz é muito caro, né? Mas está aí a corrida espacial, muito animada, né? Já virou até corriqueiro, né? Tá tendo um lançamento. Ah, tá bom, outro aí da SpaceX, né? Então tá aí a corrida espacial aí com a SpaceX, com a Blue Origin, com a NASA aí. E é o que a gente fala, né? A competição é que faz as coisas melhores, mais baratas e melhor para todo mundo, né? Mas tá bom, essas são as notícias da semana. Peço que você coloque seus comentários aqui, que são muito importantes. Divulgue o canal para os amigos, assine se você ainda não assinou. E agradeço a todos. Muito obrigado.